Após a apresentação dos nossos convidados, reservamos um espaço para manifestações. Os interessados podem deixar seus nomes no chat. A ordem das falas obedecerá à ordem de inscrições. Também solicitamos que as falas sejam breves, visando respeitar a agenda de todos. Informamos ainda que o layout da página pode ser alterado no canto inferior direito da tela. Aos interessados em receber o material e a gravação deste webinar, informamos que poderão acessar o link que está aparecendo no chat. E, após responder a nossa pesquisa de opinião, os arquivos serão encaminhados ao e-mail cadastrado, incluindo as novidades e informes dos próximos eventos do CGE. Para dar as boas-vindas e contar um pouco do propósito deste webinar, gostaríamos de convidar o senhor Marcelo Popp, que é coordenador do projeto Agenda Positiva da Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável no CGE. Marcelo, a palavra é sua. Marcelo, seu microfone está desligado. Eu desliguei. Isso, muito obrigada, Marcelo. Eu desliguei quando você pediu para desligar os microfones. Perfeito, Marcelo. Bom, a palavra é sua. Então tá, obrigado, Luciane. Bom dia a todos. Muito bem-vindos a esse nosso webinar sobre um tema bastante instigante, que é o espaço conceitual da bioeconomia, que está crescendo na paisagem sociopolítica mundial, né, e aqui no Brasil também. Esse momento difícil que nós estamos atravessando suscitou diversas reflexões sobre as trajetórias de desenvolvimento que o planeta tem tomado e está, então, acelerando a preocupação quanto a uma transição para um estilo de desenvolvimento que seja mais compatível com as disponibilidades de recursos do planeta e as necessidades das sociedades. Então, o tema da bioeconomia vem crescendo e nós escolhemos começar essa série de webinars no âmbito do projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia, que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Coordenação Geral de Bioeconomia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, sobre o espaço conceitual, os conceitos que estão por trás da bioeconomia e que são necessários ser levados em conta para que essas trajetórias nascentes ou que vêm sendo adotadas e procurando ser adotadas ainda no nosso país sejam condizentes com as necessidades e os anseios da sociedade, né? E o tema inovação é um tema da maior relevância e nesse aspecto, e por isso nós aqui, em parceria com o Ministério, estamos nos debruçando sobre essa questão. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra de volta para Luciane para conduzir o evento com os nossos apresentadores e depois proporcionar esse diálogo tão desejado, ouvindo as opiniões dos interessados no tema também, durante esse período nosso até meio-dia. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, Marcelo, pelas palavras. E, nesse momento, eu convido o Dr. Joaquim Machado para iniciar a sua apresentação sobre termodinâmica do espaço conceitual, uma aplicação à bioeconomia. Dr. Joaquim, a palavra é sua. Muito obrigado. Se alguém puder colocar o roteiro que eu preparei. Enquanto isso, bom dia a todos vocês, aos colegas do CGE e do MCTI, e também aos nossos amigos que vêm crescendo na nossa tela. Em meu nome,
particularmente, bem-vindo a todos. Eu agradeço esse honroso convite que me foi feito pela coordenação do projeto no CGE e, obviamente, também pelo coordenador do MCTI, o Bruno Nunes. É uma oportunidade fantástica e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande. E se alguém puder passar para o segundo slide, por favor. Esse convite me pegou há 2 semanas atrás, preparando aulas na Universidade de São Paulo para uma das disciplinas que nós temos lá, e nós estávamos pensando em como fazer para utilizar toda essa moderna tecnologia de análise de redes, de network analytics, para explorar espaços conceituais. E nessas semanas, preparando alguns temas para os alunos apresentarem seminários, nós estávamos exatamente tratando dessa questão de espaços conceituais no sistema imunitário, principalmente no que tange às linguagens genéricas e as linguagens de instância, que são muito comuns no sistema imunitário, e como representá-las. Estávamos também pensando em como aprender mais sobre a representação por meio de interfaces computacionais, em termos do espaço conceitual da interface cérebro e computadores, e estávamos olhando um modelo neurológico, que é uma network, é uma rede do Elegance, como um possível modelo para os alunos conversarem. Próximo. Isso me remete, então, ao nosso tema de hoje, e eu coloquei essa pergunta do que é que eu falo quando eu falo de bioeconomia, e certamente essa é uma questão que perpassa a mente, o trabalho e a dedicação de todos vocês. Essa definição que aí está, ela não é oficial, ela é um patchwork de algumas definições que nós andamos discutindo no CGE e eu andei lendo, e pode ser considerada uma definição de trabalho apenas, como um startup para outras análises, mas eu destaco aí nessa definição de trabalho, essa definição draft, termos como atividade econômica, bioprocessos e bioprodutos, soluções eficientes e, principalmente, a transição para um novo modelo de desenvolvimento, com 2 termos muito interessantes e candentes, que é o desenvolvimento sustentável, atendendo o bem-estar da sociedade. Isso, do ponto de vista teórico, da teoria de sistemas, a gente pode tratar como metabolismo. De fato, se quando olhamos a bioeconomia como um todo, ela é um imenso sistema complexo com características, com nuances de metabolismo. Próximo. Um dos desafios que nos foram apresentados no início do projeto, com a coordenação do Marcelo Pop e a Bárbara Bressan, foi analisar, ainda que parcialmente, o potencial do conceito, dos estudos em espaços conceituais e a aplicabilidade para enriquecer a cognição semântica, diremos assim, da biotecnologia. Quer dizer, o que é que o campo de estudos de espaços conceituais ele acrescenta à minha compreensão, à minha delimitação dos domínios da bioeconomia? E foi um desafio muito interessante, intelectualmente muito estressante no bom sentido, e nós encontramos na literatura e com um consultor externo também essa definição de que o espaço conceitual ele pode ser definido como um conjunto de domínios atratores, no sentido de que focalizam para um determinado objeto, domínios atratores que então sumarizam esse campo cognitivo do objeto. Do ponto de vista da aplicabilidade à bioeconomia, o tema do espaço conceitual foi interessante porque ele nos permitiria, em tese, medir a similaridade ou a dissimilaridade entre as estratégias da bioeconomia clássica ou da economia biológica clássica, em comparação com as modernas propostas, as mais recentes propostas de bioeconomia. Pois bem, passamos por exercícios muito interessantes em grupo, em relação a quais os requisitos mínimos para definir uma maçã, do ponto de vista teórico, que é a nutrição, o formato, as cores numa escala de cor, onde é que eu posiciono a maçã numa escala de cor. E, mais tarde, um pouco, preparando essa nossa conversa de hoje, eu me lembrei, obviamente, da colega Daniela, quando ela faz um estudo, prepara um estudo para o CGE,
no sentido de definição de competências em bioeconomia, que delimitação é essa? Quais são os requisitos mínimos e necessários para que se caracterize essas competências ou uma competência específica? Bom, eu, principalmente, tinha uma esperança muito grande em que tudo isso fosse rapidamente computável, mas o desafio computacional se mostrou mais candente, mais estressante do que o desafio informacional. Como é que as coisas caminharam depois daquilo? Próximo. Eu coloco aqui 2 exemplos de uma busca que eu tenho feito junto com alguns colegas do IME, que são também alunos da disciplina que eu tenho lá. Aparece com uma frequência não muito grande, mas estudos muito interessantes em termos de semântica dos espaços conceituais, uma nova maneira, uma nova metodologia computacional para criar esses conceitos. Então, eu fiquei cheio de esperança de que isso realmente seja computável. E coloco esse outro exemplo aí para vocês, meramente ilustrativo, de espaços conceituais baseados em bases de dados, quer dizer, orientados por bases de dados. É possível, então, criar uma representação semântica nesse espaço com base em dados numéricos, por exemplo. Isso me trouxe um entusiasmo bastante grande e é o que eu comento a seguir. Próximo. Naquele período, já que nós tínhamos alguma apreensão em relação a se seria possível tornar computável os elementos, os domínios do espaço conceitual da bioeconomia, nós apresentamos ou discutimos em grupo um recurso que seria tomar as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como arquétipos, como princípios, como aspirações da sociedade em relação a projetos ou estratégias em bioeconomia. Então, aquilo que eu chamo aí rapidamente de uma solução de compromisso ficou ilustrado. Esse é um artigo muito interessante de ser lido, que é em que medida eu consigo promover ou identificar ou recomendar projetos em bioeconomia que atendam o mais possível os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um dos artigos que está no próximo slide, que é esse da Universidade de Wageningen, muito interessante, eu recomendo isso a todos nós, que é esse desenvolvimento setorial bio-based, né, na Holanda, e um caso de utilização de uma metodologia muito importante que eu mostro logo a seguir, em relação a internalizar os conceitos dos objetivos do desenvolvimento sustentável nos modelos de negócio. Quer dizer, do ponto de vista desse estudo, na verdade é uma tese, os modelos de negócio, eles são tradutores, e eu gostei muito desse termo. Quer dizer, quando uma empresa, quando um governo, quando uma instituição, ela cria um modelo de negócio em bioeconomia, esse modelo de negócio deve ser o melhor tradutor possível para as demandas da sociedade, para que a sociedade compreenda essa proposição de valor. Pois bem, esse estudo mostra, então, que é possível internalizar os ODS como arquétipos. E isso é confirmado pela Universidade de Helsinki, com esse outro estudo que eu também recomendo, na criação, quer dizer, não é algo teórico, é algo muito prático, muito aplicado, que é modelos de negócio em bioeconomia, mostra, então, em que medida é mensurável essa harmonização com arquétipos de sustentabilidade, de economia comportamental e assim vai. Próximo. Para enriquecer todo esse processo, a Neri Oxman, que trabalhou um tempo no MIT Media Lab, ela tem esse estudo, esse trabalho publicado. Ele é muito lindo porque ele mostra que a bioeconomia ela se encaixa muito bem nessa figura, no sentido de que não se trata apenas da linearidade da engenharia ou da linearidade dos modelos clássicos de valoração de projetos em bioeconomia, mas também ela procura, a bioeconomia, se apresentar como nova, se apresentar diferenciada,
a partir de outros elementos que são menos tangíveis para uma economia clássica, no sentido de utilizar também recursos de arte, de ciência, de design, de conceitos filosóficos e da cultura e da natureza para caracterizar esse ciclo de vida da bioeconomia. Isso, então, passou a ser um norte para os estudos que nós continuamos a fazer. Próximo. Uma outra representação disso é como se fosse o nosso planeta, né? Onde em cinza, no círculo exterior, nós podemos considerar como se fosse a atmosfera abiótica e clima e todas os impactos de uso da terra, de mudança de uso da terra, tudo sobre a caracterização de projetos em bioeconomia como inclusivos e sustentáveis, como de fato contribuindo para o desenvolvimento econômico, né? Eu gosto muito desse termo que está aí em cima, que é um espaço seguro e justo para a humanidade. Se é aspiracional em excesso, é algo em relação ao qual a bioeconomia também não pode se omitir em termos dessas aspirações, né? Então, há um fit muito interessante entre a proposição da Nery Oxman e essa figura aí que trata de paisagens e regimes sociotécnicos. Próximo. Aí está a representação do real em relação aos dois slides anteriores. Aquela conceituação que parecia muito aspiracional, muito arquetípica, digamos assim, e também aquela que apareceu imediatamente anterior a essa, ela tem uma representação, eu uso aí o caso da agroindústria, da agricultura, né? Que não apenas a metade de cima ela é puramente inputs e transformação de inputs em processos econômicos, quer dizer, eu tenho um sistema biológico que contribui para um sistema econômico, eu valoro isso e ofereço para a sociedade. Mas a metade de baixo do círculo mostra que é muito mais que isso a bioeconomia, principalmente no contexto contemporâneo, ela deverá, para ser diferenciada e para ser algo que compensa ser implementada, ela deverá atender outros princípios, outros arquétipos também. Próximo. Aí vem uma pergunta: quais metodologias de valoração e de proposição de valor deve-se ou pode-se utilizar? Obviamente, há todo um arsenal de metodologias clássicas de valoração. Eu ilustro esse caso aí que o IPT, lá no campus da USP, utiliza bastante, que é utilizar um software chamado SuperPro para linearmente colocar preços de insumos e preços de etapas, preços de processos industriais, de cima para baixo, desde a fonte biológica até o produto da bioeconomia, e isso é calculável, né? Não há nenhum defeito nessa metodologia, aliás, é uma metodologia em planejamento de bioeconomia muito interessante. A questão toda é: será que eu consigo inovar em relação a isso? Será que eu consigo internalizar linguagens conceituais ou criar esse espaço conceitual da bioeconomia de maneira computável? Essa é a pergunta desse momento. E próximo slide. Essa é a aspiração que se tem. Obviamente, o tema hoje não é um observatório de bioeconomia, um knowledge hub de bioeconomia, o que seja, mas, em alguma medida, é preciso criar esse espaço de representação, e eu destaco aí apenas os 3 eixos superiores, onde se tem a adaptação de interfaces semânticas, quer dizer, eu passo a compreender melhor o que é a bioeconomia se eu utilizo linguagens conceituais e arquétipos do espaço conceitual da bioeconomia. E logo ao lado desse eixo vertical da parte de cima, eu tenho o espaço de representação. Quer dizer, o objetivo é esse: como é que eu consigo obter mais informação robusta em relação à eficiência dos meus projetos em bioeconomia. Próximo. De fato, é possível, então, concluir, e isso daí é um achado muito interessante que eu fiz nas 2 últimas semanas,
que trata, de novo, sobre a agricultura, ilustrando, né, a agricultura e a cadeia de valor alimentar como ilustração. Se vocês notarem na parte superior do slide, ali está dizendo a estrutura biofísica e as funções do ecossistema, as funções ecossistêmicas, para que se compreenda esse metabolismo. Então, a partir desse ponto, eu tento demonstrar que, sendo o metabolismo, é possível ter algumas métricas, inclusive termodinâmicas, para isso. Próximo. Isso é muito interessante porque trata das variáveis conceituais no moderno paradigma de bioeconomia. E esse destaque central que eu fiz aí em laranja, ou que seja essa cor, mostra dois termos muito interessantes. Sistemas econômicos baseados nas leis da termodinâmica, né? Uma tendência que aponta para a biofísica, e o estudo do relacionamento da biologia com a economia, uma abordagem econômica ao comportamento biológico, ou então ao contrário, biologia influenciando economia. Então, vem surgindo com uma frequência muito interessante trabalhos nesse sentido. Do ponto de vista do projeto, CGE-MCTI, o que é que poderia ser uma contribuição a ser desenvolvida em seguida? Próximo. Essa é dois artigos colecionados como um reforço de que isso é possível, inclusive em termos computacionais, no sentido de que há estudos mostrando essa dinâmica coletiva em networks, em redes físicas e sociais, né? Isso não é novidade, mas há esse suporte da literatura, e principalmente esse artigo de baixo, que é a dinâmica da transição. Quer dizer, quando eu saio de uma bioeconomia, vamos chamar assim, tradicional, clássica, e me movo para a moderna bioeconomia ou a bioeconomia circular, qual é o custo dessa transição? Isso pode ser mensurado, não é fácil, mas é mensurável em termos até de demandas energéticas, como nós vamos ver lá, aí já caminhando para o final, e também pode-se incluir, ou deve-se incluir, uma perspectiva sociotécnica. Próximo slide. Esse é um modelo que eu também recomendo a todos. Ele foi proposto em 2008, ele foi reforçado em 2010 pelos dois autores, Scott e Giles. É muito conhecido como o modelo de Scott e Giles. E ele é muito utilizado, inclusive, naquelas teses que eu mostrei para vocês, principalmente a tese de Wageningen, como a avaliação dos custos e benefícios da transição entre tecnologias, transição entre regimes tecnológicos e o custo das substituições de uma tecnologia por outra. Eu destaco aí com algumas cores, é um trabalho muito interessante de análise de coalescência de projetos de nicho, de inovações de nicho, aquela base da figura, né? Aquelas setas que vão alcançando a altura. Essa coalescência se tornando um driver, quer dizer, uma nova tecnologia que instabiliza ou se aproveita de uma instabilidade no regime sociotécnico atual, que está em azul, a partir de pressões que vêm da paisagem sociotécnica, e a nova tecnologia, as tecnologias de nicho, se aproveitam, então, dessa instabilidade e empurram o sistema para um novo regime sociotécnico. A grande boa novidade é que tudo isso é computável, né? Próximo. O que eu combinei aí, eu estou ainda nesse processo de discussão, pelo menos com dois alunos, para ver se isso dá jogo, eu posso entender a bioeconomia, eu posso mensurá-la em termos de parâmetros de estado, no sentido de status, quer dizer, situações onde se está, né? Posso mensurar onde se está, e posso também avaliar parâmetros evolutivos, por exemplo, a estabilidade do regime sociotécnico num campo da bioeconomia. Isso ainda ficará assim mais 20 anos. É um indicador de que é um regime muito estável, não estando sujeito a instabilidades. Ou não, e já está instável. Então, está havendo uma pressão da paisagem sociotécnica, ou a pressão de uma nova tecnologia, a pressão de uma nova metodologia.
o momentum dessa inovação. Quer dizer, tem força essa inovação naquelas flechas em diagonal que vocês viram há pouco. Qual é o alcance dessa inovação? Qual é a força que ela tem de se intrometer, de se introduzir no regime sociotécnico? E isso gera, então, parâmetros de difusão, né, de alcance dessas tecnologias. Obviamente, há também, a própria tese mostra, é possível combinar com algumas metodologias bem estilo Canvas, né, em termos da visão negocial, da proposição de valor e das finanças positivas que isso gerará ou não. Pois bem, o interessante é que é bem recente um artigo que está aí nesse quadro à esquerda, com esses círculos +3, +2, +1, 0 e assim vai, que é um trabalho muito interessante que eu também recomendo, que mostra, se tomarmos a ODS 7, que trata de energia factível, energia positiva dentro da affordable é o termo, né? Quer dizer, que seja possível de ser adquirida e praticada e implementada, é um artigo muito interessante que mostra como é que a ODS 7, como é que ela impacta no sentido positivo ou negativo as demais ODSs. Então, isso cria uma metodologia, porque, digamos, esse quadro ele trata de um ambiente interno às ODSs, mas é perfeitamente aplicável em termos do impacto, por exemplo, de uma ODS sobre uma série de estratégias bioeconômicas que se tornam, então, mensuráveis nesse conjunto que está aí na tela. Próximo. Eu diria que a maior felicidade intelectual das últimas 2 semanas foi a descoberta desse artigo, que trata daquilo que eu vinha buscando e o nosso pequeno grupo vinha buscando, que é como explorar a aplicação da Network Analytics, dos parâmetros de redes, né, para caracterizar um espaço conceitual, quer dizer, caracterizar uma topologia do espaço conceitual. Esse artigo, que é de 2019, bem recente, ele realmente tornou os dias de confinamento bem mais interessantes aqui deste lado. Próximo. E então, para que eu termine a minha explanação e possamos conversar a respeito mais tarde, esse artigo que está aí em cima foi descoberto, foi trazido pela nossa colega a Bárbara Bressan, e é um artigo muito interessante, porque é uma metodologia. Se vocês olharem a data, ela é de uma década atrás, ou algo assim, mas muito interessante no sentido do próprio título do artigo, que é o incremento social máximo tolerável e em termos de custos irreversíveis. Pois bem, obviamente é um artigo bastante longo, bastante interessante, aplicado a plantas transgênicas, né, em uma região do Corn Belt americano, mas ele é muito interessante porque ele mostra que, de fato, essa termodinâmica, essas relações de demandas energéticas ou custos de substituição de uma tecnologia para outra, elas são uma preocupação basal na bioeconomia. A nossa esperança, que está ilustrada aí à direita, e que esse artigo imediatamente anterior nos mostra, é que, utilizando parâmetros de redes, Network Analytics, que é algo onde o CGE tem excelência, o desafio, o convite a se explorar é como é que eu posso utilizar esses parâmetros naturais que avaliam a dimensionalidade de uma network, de uma rede, e principalmente o parâmetro centralidade, que dá uma indicação muito clara de potencial de inovação, e aí seria, então, algo, se não disruptivo, bastante entusiasmante para um desenvolvimento posterior no projeto. Essa é uma visão minha, uma sugestão minha. A ideia, então, é como é que eu posso analisar a termodinâmica do espaço conceitual em bioeconomia por meio daquilo que eu já tenho, ou por meio daquilo que o projeto já tem, que é uma extrema e grande capacidade de análise de redes. Então, de novo, e para terminar, os parâmetros com os quais se avalia redes,
eles serviriam ou poderiam servir para que eu caracterize esse espaço conceitual. Eu utilizaria, na minha sugestão, nas linhas, aqueles parâmetros de estado e parâmetros evolutivos, e nas colunas eu avaliaria os valores apresentados na rede, que utiliza esses termos em bioeconomia. Nas colunas eu utilizaria os parâmetros de rede para mensurar essa eficiência maior ou menor de uma seção, de uma área da bioeconomia, e isso permitiria, então, e isso é extremamente interessante, segundo o próprio Bruno sempre nos destaca, permitiria com que, se ganhasse, ou o projeto ganhasse, uma capacidade muito interessante de diagnóstico, otimização e recomendação de estratégias em bioeconomia sustentável. Foi isso que eu preparei para vocês e espero não ter passado muito do meu tempo. Obrigado. Não, Joaquim, foi perfeito. Muito obrigada. E agora, na sequência, eu passo a palavra para a doutora Daniela Fartes, para iniciar sua apresentação com o tema Oportunidades e Desafios da Bioeconomia. Doutora Daniela, a palavra é sua. Obrigada, Luciane. Eu abro aqui a apresentação? O que você preferir, Daniela. Você quer apresentar hoje? Eu já abri aqui, vocês estão visualizando a minha tela? Está entrando. Obrigada. Pronto. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui, a proposta que eu queria trazer para esse debate, né, para esse webinar, é discutir um pouco sobre as dificuldades, né, de se definir bioeconomia. Então, a ideia aqui não é pensar em definir bioeconomia, em criar uma definição, mas em pensar em como estruturar a bioeconomia, né, como fazer esse desenho e saber quais são as fronteiras da bioeconomia. Então, eu trouxe aqui a definição de trabalho, né, que o Joaquim ele apresentou até na apresentação dele, mas a ideia aqui não é entrar nos detalhes da definição, né, eu poderia ter trazido até outra do PACT ou outras definições. Meu objetivo aqui é levantar um pouco das dificuldades que são inerentes à bioeconomia. Né, então, no comecinho da definição, tem ali dizendo, né, que a bioeconomia ela compreende toda a atividade econômica derivada de bioprocessos e produtos, né. Então, isso aí tem a ver com múltiplos setores. Então, a gente já tem uma primeira complexidade, que é o fato da bioeconomia não ser resumida aí em um setor, né, e sim vários setores. Outra complexidade, que também está aí destacada, é a questão de que a gente tem bioprocessos e bioprodutos, mas esses caminhos também não estão definidos, né? A gente fala muito de biotecnologia, mas a gente tem um conjunto de bioprocessos, de processos que poderiam ser utilizados e produtos que poderiam ser gerados, né? Então, a gente também não tem, né, definido qual o caminho que a gente tem na bioeconomia para se atingir, né, para se definir quais seriam esses setores. E uma terceira dificuldade é a questão de uma palavra, digamos assim, que aparece muito nas definições de bioeconomia, que se trata de pensar no novo, né? Então, tem várias, por exemplo, na do PACT, em outras definições, fala de inovação, processos inovativos, então aí a gente está falando de futuro. Então, por mais que a gente tivesse definido aí os setores da bioeconomia, os processos e os produtos, né, isso poderia ser alterado daqui a 10 anos, porque a gente sabe que é inerente à bioeconomia essa característica dinâmica e essa característica de inovação. Né? Então, a gente tem várias complexidades que dificultam um pouco a gente fazer esse exercício de criar essas fronteiras, né? Então, para isso eu propus, né, a gente pensar, né, uma forma de contornar essas complexidades, é pensar em definir a bioeconomia para quê? Né, definir para que finalidade? Né, então, eu quero definir bioeconomia para pensar num knowledge hub, né, como foi comentado rapidamente pelo Joaquim. Eu quero pensar em bioeconomia para desenvolver uma definição acadêmica, né, então eu vou olhar tudo que já foi feito de bioeconomia e vou criar uma nova definição e trabalhar naquela definição, né, ou então eu quero definir bioeconomia para pensar em formulação de políticas públicas, né, e programas, que aí eu vou ter que incluir, por exemplo, características regionais, né, então também tem suas especificidades, ou eu quero fazer um exercício mais específico, mais focado, né. E é esse ponto que eu queria apresentar hoje para vocês. Vou mostrar rapidamente como é que foi um exercício,
né, que eu fiz junto com a equipe do ODBio, do CGE, e com a equipe do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fazer o levantamento das capacidades de ciência, tecnologia e inovação em bioeconomia no Brasil, né, com um foco aí, uma parte desse exercício foi focar na rede do MCTI, né. Então, como é que a gente fez esse exercício, né? A gente tomou algumas referências, né, uma das referências principais que a gente usou foi uma estrutura que a gente usa muito lá no grupo de estudos em bioeconomia, que é um grupo da UFRJ, coordenado pelo professor Bom Tempo, e a gente usa muito essa ideia, né, das 4 dimensões da bioeconomia, onde a gente tem matérias-primas, tecnologias, produtos e modelos de negócio, né, interagindo nesse contexto de uma paisagem sociotécnica, né. A gente usou, obviamente, usamos o PACT, né, e a definição e algumas formas, né, de separar e dividir a bioeconomia, e aí a gente chegou, né, nesse processo de pensar nas capacidades em 3 dimensões, né, matéria-prima, processo e bioprodutos. Porque a ideia da gente nesse projeto não era somente levantar quais eram as capacidades, mas ter uma alternativa para categorizá-las e trabalhar com elas dentro, né, de certos conceitos da bioeconomia. Então, a gente começou dessas 3 dimensões, né, para olhar aí para as capacidades de ciência e tecnologia, e a primeira delas foi a matéria-prima, e a gente viu a necessidade de dividir essa dimensão aí, primeiramente, né, no que a gente chamou de novas biomassas e as biomassas estabelecidas, que aí, no caso, as biomassas estabelecidas são aquelas que a gente já tem um volume de produção, já tem um conhecimento, né, de como gerá-las, então, cana-de-açúcar, soja, milho, né, e o que a gente chamou de novas biomassas ou novas matérias-primas, que são, por exemplo, aquelas associadas com a biodiversidade brasileira, né, então, aqui a gente tem uma lógica de produção completamente diferente, uma lógica de acesso bastante diferente que a gente tem nas estabelecidas, fizemos essa primeira divisão. Né? Aí a gente também tem uma terceira categoria dentro de matéria-prima, né? A gente falou de resíduos urbanos, que aqui, mais do que pensar em produzir, né, a gente está mais preocupado em agregar esse material, separar corretamente, conseguir gerar valor a partir dele. Né? E uma quarta categoria que a gente criou foi uma categoria mais transversal em relação à matéria-prima, que seriam as técnicas de produção. Então, por exemplo, novas técnicas de irrigação, ou então capacidades voltadas para biodefensivos, enfim, né, capacidades mais transversais no âmbito da matéria-prima. Outra categoria que a gente usou, como eu falei, foi de processo, e aqui a gente dividiu em 2 grandes grupos, né, o que era, na sua essência, biotecnológico e o que era não biotecnológico. Né? E por que a gente fez essa divisão? A gente, a princípio, queria pensar, né, em dividir entre os tipos de processo, então, se é físico, se é físico-químico, se é biotecnológico, só que o que a gente tem, na verdade, quando a gente faz esse exercício de ter uma matéria-prima, né, pré-tratar, processar, refinar, a gente tem um conjunto de processos, então vai ter, por mais que na essência daquele processo você tenha uma inovação voltada para a biotecnologia, você tem em partes daquele processo, né, processos químicos, físicos, enfim. Aí a gente preferiu não entrar nesse exercício, nessa separação, dividimos nesses 2 grandes grupos. Né. E aí, na terceira categoria, né, que foi de bioprodutos e serviços, a princípio a gente tinha também dois grandes grupos, né, que seriam os energéticos, que seriam aí os biocombustíveis, a bioeletricidade, né, e os não energéticos, que aí a gente preferiu dividir, né, em químicos, biomateriais e biofármacos. Né, então, esse foi um exercício que a gente se propôs de fazer, de categorizar, né, de criar essas caixinhas e essas categorizações para analisar aí as capacidades de ciência, tecnologia e inovação em bioeconomia. Só que, assim, a ideia que eu queria apresentar hoje aqui e discutir com vocês posteriormente não é necessariamente os detalhes dessa aplicação específica, né, dessa categorização específica, mas a ideia aqui que diferentes objetivos que a gente tem em discutir o espaço conceitual da bioeconomia vai levar a gente a fazer exercícios, desenhos, né, de mapeamento diferentes. Então, por exemplo, esse foi um exercício que funcionou muito bem para esse objetivo. Mas a gente poderia ter pensado aí em olhar, por exemplo, para ecossistemas de inovação. Né? Então, se eu olhasse para o ecossistema de inovação da cana-de-açúcar, eu estaria olhando para uma biomassa estabelecida, para um processo biotecnológico e para
uma variedade de produtos energéticos. Né? Então, esse seria um caminho que poderia funcionar para se fosse outra finalidade. Né? E a gente poderia trabalhar com mais um nível aí, né, sair segregando essas categorizações que já foram criadas. Então, a ideia aqui, né, e eu já vou encerrar aqui, minha proposta aqui era para ser bem rápida mesmo, a ideia aqui que eu queria deixar para a gente debater depois é que a gente precisa, claro, ter algumas diretrizes, a gente precisa ter uma definição, um ponto de partida, mas que para a gente tentar contornar as complexidades inerentes da bioeconomia, a gente tem que pensar na finalidade e no desenho dessa bioeconomia que se adequa às nossas necessidades. Né? Então, se a gente tiver essa flexibilidade de pensar nesse desenho, a gente pode dar um jeito de contornar essas características de dinâmica, né, e de inovação da bioeconomia. Tá? Então, essa foi a minha proposta, né, o debate que eu vou querer ouvir de vocês depois, quando a gente tiver um tempinho. E eu vou passar a bola agora para o Bruno, mas depois eu quero ouvir vocês e as contribuições de vocês sobre o espaço conceitual da bioeconomia. Obrigada. Ok, muito obrigada, doutora Daniela. E seguindo com a programação, eu passo a palavra ao senhor Bruno Nunes, coordenador-geral de Bioeconomia do MCTI. Bruno, a palavra é sua. Obrigado, Daniela. Obrigado, Luciane. Responsabilidade vir depois do Joaquim e da Daniela, especialmente pela apresentação excelente que os dois fizeram, né? Mas a ideia, por favor, volta no primeiro slide, esse daí é o slide de encerramento. Isso, esse mesmo. Um para frente, por favor. Então, né, depois disso tudo que foi dito, né, é importante a gente fazer um pouquinho, um rápido retrospecto do que foi falado e do porquê que a gente está discutindo isso e como que isso tudo começou, né? A bioeconomia no Brasil, ela já é uma coisa constante, né? Já vem sendo desenvolvida há muito tempo, mas não com o termo bioeconomia, né? O termo, como surgiu, acho que o próprio Joaquim falou, ele é um termo relativamente recente em meios acadêmicos, que assim possamos dizer, né? A primeira menção ali é um pouco mais antiga, com Georgescu Reagan, mas você tem um entendimento completamente diferente hoje do que é a bioeconomia, dos primeiros termos, das primeiras vezes que foi utilizado. Da forma como nós hoje entendemos bioeconomia, ela começou a ser, de fato, introduzida dentro de políticas públicas no Brasil em 2000 e 2010, dessas 2 décadas, né? E, de fato, ela vem ocupando um espaço maior dentro do debate público desde o início dessa última década, né? Década de 2010 até o momento. Nós tivemos aí vários momentos onde que essa discussão foi coordenada ou pelo setor privado ou pelo setor público. Mais especificamente, esse tema ganhou uma relevância maior a partir do momento em que o setor privado faz uma publicação chamada Agenda Bioeconomia Brasil, lá de 2013, que era o Fórum de Bioeconomia do Brasil, né, coordenado pela CNI, e o Ministério da Ciência, também ciente dessa importância, insere dentro do seu documento estratégico, né, seu documento orientador de médio prazo, do sistema, das políticas nacionais de ciência e tecnologia, o termo bioeconomia, né? Você tem aí o documento que é a Estratégia Nacional de CTI, né, a ENCT, que vai de 2016 até 2022, que obedece bem ao que o Joaquim falou, né, uma questão da nossa preocupação de um desenvolvimento sustentável se baseia dentro dos ODS. Ali você tem elencado a bioeconomia como um dos temas prioritários, né? Você vê ali em destaque na parte de baixo, são os temas estratégicos dessa estratégia, né, desse documento, e um deles é exatamente biomas e bioeconomia. Próximo, por favor. Por conta disso, cada um daqueles temas estratégicos ali apontados pelo Ministério, ele deveria ter um plano de ação, de como que aquilo ali, exatamente por ser estratégico, como aquilo vai ser tratado ao longo do tempo, né? Então, tão logo foi publicado a ENCT, se formou os grupos para os desenhos dos seus planos de ação. E isso calhou porque foi exatamente no mesmo momento em que foi publicada a ENCT, e logo em seguida foi criada uma instância própria para o estudo de bioeconomia no Ministério da Ciência, né, finais de 2016. Então, já no início de 2017, começamos a construção do PACT, como primeira ação dessa coordenação. É interessante que ela já nasce, né, com a ideia de criar um planejamento para ela própria.
Então, teve todo um trabalho de estudo sobre o que é bioeconomia e o que deveria ser a bioeconomia para o Brasil, né? É um termo, como eu falei, é um termo que está em constante mudança. Você vê que outros países debatem muito seriamente o assunto e vários países, por exemplo, já estão na sua 3ª ou 4ª definição de bioeconomia, né? Então, nós estamos aí discutindo o que seria a bioeconomia para o Brasil, mas o Brasil, diferente de grande parte dos países que estão um pouco mais desenvolvidos, mais avançados, não diria desenvolvidos ali na questão de conceituação e de sistematização de bioeconomia, o Brasil tem uma diferença muito grande. Em geral, esses países, que são países do bloco europeu, Estados Unidos, são países que não têm as mesmas características brasileiras de tanto possuir uma agropecuária, um agronegócio, uma agricultura familiar, uma sociobiodiversidade rica. Você tem uma variedade de potenciais brasileiros que não se refletem em outros países, o que permite que nós façamos bioeconomias dentro do país. Por isso que a gente optou pelo termo campo conceitual e não conceito estrito, porque dentro desse campo conceitual você tem outras definições que podem se agrupar junto àquilo, dependendo de qual bioeconomia você quer desenvolver. Então, essa discussão teve início em 2017, a gente não tinha todo esse aparato que hoje nós temos, que foi explicado pelo Joaquim e pela sistematização, categorização que foi feita pela Daniela, o que permitiu que naquele momento, em 2017 para 2018, o PACT foi publicado em 2018, apesar de ter sido feito em 2017, a gente tem, próximo, por favor, a gente chegou ao seguinte conceito, né? Vale lembrar que as ações do PACT, elas foram construídas com o setor privado, com o setor público, o setor acadêmico, então foi um esforço coletivo, né? A gente chegou exatamente a essa conceituação, que foca ali em questão de recursos biológicos, substituição de matérias-primas fósseis e exatamente a questão de promoção de desenvolvimento sustentável e bem-estar da sociedade. Próximo, por favor. No entanto, só numa rápida conversa, numa rápida passada de olho nessa definição, a gente já vê aí que tem muita coisa que poderia ser melhorada. Isso aqui é só um exercício muito rápido. Se a gente fosse realmente pegar essa definição de ponto a ponto, teria muito mais coisas. Mas quando a gente fala de substituição, hoje a gente entende que não é uma mera substituição de matérias-primas fósseis, é uma transição para um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que é o que a Daniela e o professor falaram antes, né? A questão de matérias-primas fósseis não são só as matérias-primas fósseis, a gente está preocupado com materiais finitos, na verdade, né? Tanto os fósseis quanto agrominerais, por exemplo. E aí entra toda uma questão de circularidade econômica. Então, esse novo conceito que a gente está trabalhando, esse novo campo conceitual, deve envolver palavras como economia circular, serviços ambientais ecossistêmicos, recuperação e proteção ambiental, sociobiodiversidade, preocupar-se com as questões de ODS, tais como segurança hídrica, energética alimentar. Esses sistemas que venham a ser criados não podem impactar de forma alguma, eles têm que ter um balanço entre as seguranças que eles têm que garantir, e tudo isso, novamente, porque o Brasil possui diferentes potenciais, diferentes bioeconomias que podem ser desenvolvidas, algumas mais voltadas ao setor agropecuário, outras mais ao setor industrial, outras mais à sociobiodiversidade. Próximo, por favor. Até por conta disso, né, hoje nós estamos utilizando um pouco mais para os trabalhos dentro do ADBio, a conceituação que foi proposta pelo Joaquim Machado naquele início, né, que exatamente pega toda a atividade econômica, pega os bioprocessos e bioprodutos e foca muito nessa questão de uma transição. Ainda a gente sente que falta colocar essas outras camadas, essas outras palavras-chave. Próximo, por favor. Até por isso a gente tem trabalhado muito também com, além da própria definição, os conceitos-chave, serão meio que as premissas que deve ter para o desenvolvimento de bioeconomia. No caso, essas que estão em tela são hoje as do PACT, mas elas são bem atualizadas, elas são bem atuais. Ou seja, nós vamos atuar em cima de recursos biológicos renováveis, essa palavra de renováveis é sempre importante, a questão da biodiversidade nacional é um grande diferencial que nós temos, juntamente ao nosso forte agronegócio, sempre pensando em desenvolvimento de bionegócios e bioprodutos, novamente, questão de segurança hídrica, energética e alimentar, não podemos desbalancear essa relação, sempre buscando excelência de negócios, e especialmente para nós, no Ministério da Ciência, excelência científica e tecnológica, e, novamente, nas palavras de ordem, economia sustentável e economia circular. Como eu falei, a nossa ideia é termos esse campo conceitual, né? Para isso,
A gente vai precisar do apoio de todo mundo, a gente já fez vários exercícios, como vocês viram que o Joaquim apresentou, e a Daniela também, por isso a gente pede que vocês se cadastrem junto ao projeto, né? Tem aí a pesquisa de satisfação, onde vocês vão poder receber as newsletters do projeto, onde a gente pode se manter em contato, inclusive para outras oficinas, que é onde a gente realmente vai captar o que vocês têm para nos contribuir diretamente conosco. De certa forma, próximo, por favor. Era isso que eu tinha para falar, e muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada. Agradecemos aos palestrantes pelas apresentações, e nesse momento nós vamos iniciar o diálogo, de acordo com a ordem das inscrições e manifestações dos participantes. Em função do tempo, nós pedimos que as pessoas sejam breves. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira é do Alexandre Cabral, para a professora Daniela. Gostaria de perguntar como poderíamos posicionar o mercado de proteínas alternativas, carne feita de plantas, por exemplo, no seu mapa de capacidades em CTI na bioeconomia. Por favor, professora. Obrigada, Luciane. Bom, eu gostei bastante dessa pergunta, porque foi um momento de decisão nesse processo de categorização, né, tirar alimentos da categoria de bioprodutos, né? Por quê? Como eu falei, qual era a finalidade daquele exercício, né? Nesse exercício específico, eu estava falando da rede do MCTI, o que incluiu, por exemplo, analisar os INCTs e tudo mais. Então, assim, a princípio, estava incluso uma categoria específica para alimentos, né? Porque várias definições, inclusive a do PACT, né, outras definições da União Europeia, destacam alimentos, né, ou novos alimentos, como produtos da bioeconomia. Só que, da mesma forma como a gente foi alterando ao longo do processo algumas coisas dessas categorias, essa categoria ela começou a perder um pouco de força, e a gente simplificou e não colocou. Mas se fosse, né, no contexto desse mapeamento, o que eu tenho para te responder é que eles entrariam parte em novas matérias-primas, novas biomassas ou biomassas estabelecidas, dependendo do tipo de proteína, dependendo do tipo de vegetal que seria utilizado para fazer essas novas carnes, né, esses novos alimentos. Parte estaria dentro da parte de químicos, né, principalmente em relação ao desenvolvimento de químicos que vão dar textura, sabor, né, aromas associados a essa nova carne. Então, assim, eu acho que eu acabei passando um pouco rápido, não falei um pouco disso, mas essas capacidades, muitas vezes, elas eram classificadas em mais de uma categoria, né? Então, como eu falei, né, no caso dessa carne, você teria uma parte sendo referida a uma matéria-prima, uma parte a bioquímicos, né? Mas a ideia que eu estou propondo aqui, o tema de discussão, é justamente a gente pensar em o que a gente quer analisar. Então, se a gente tem um foco em analisar bioprodutos, esse mapeamento, desse tipo de categorização, poderia ser completamente desmembrado e entrar nos maiores detalhes com o que a gente fala de bioquímicos, né, fazer uma categorização mais precisa, entrar com a categoria de novos alimentos, né? Então, assim, achei muito interessante a pergunta, muito relevante, inclusive, porque ela faz parte, né, alimentos, né, tá sempre muito em destaque quando a gente fala de bioeconomia, de produtos da bioeconomia, e aí foi uma oportunidade que você me deu de acabar comentando sobre essa categoria também, que acabou ficando um pouco foi um pouco deixada de lado nesse mapeamento, tá? Eu espero que eu tenha respondido. Ok, doutora Daniela, muito obrigada. Em função da complexidade do tema, a gente vai estender esse webinar até 12h15, tá ok? Vamos entrar para o próximo comentário do senhor Eduardo do Couto e Silva. Ele pediu para fazer um comentário. Senhor Eduardo, eu gostaria de falar agora? Sim, muito obrigado, tá? Parabéns a todos. Eduardo Couto e Silva, Laboratório Nacional de Biorrenováveis no CNPEM. Queria dar parabéns aí, Joaquim, Daniela e Bruno, pelas apresentações. Como sempre estimulante, né? Eu tenho um comentário aqui para a Daniela, que eu entendi a lógica de você incluir aquelas tecnologias, né, capacidades transversais, como você disse, das técnicas de produção na caixinha da matéria-prima.
mas eu acho que ela talvez dificulte mais do que ajude, porque ela não está paralelo com as outras classes que foram colocadas, que seriam feedstock, massa, nova biomassa e resíduos urbanos. Eu entendo a necessidade de incluir aquilo, mas eu faria de uma maneira diferente, porque a partir do momento que você inclui técnicas de produção em matéria-prima, você também suscita a pergunta, por que não incluir outras coisas no processo, bioprodutos e serviços? Então, perde o paralelismo. E a outra coisa que me chamou a atenção também quando você fala bioprodutos e serviços, você bota químicos e materiais. Será que faz sentido especificar bioquímicos, biomateriais ou não? É uma pergunta. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu concordo assim, com você, obrigada pelas contribuições. Quando a gente pensou na categoria de técnicas de produção em matérias-primas, né, a gente pensou mais uma vez, foi um exercício que ele foi sendo mudado ao longo do caminho. Então, por exemplo, a gente viu em NCT que tratava especificamente de novas técnicas de irrigação. Né, aí, quando a gente se deparava com essa situação, né, com capacidades dentro da rede do Ministério, que eram claramente voltadas para a matéria-prima, mas não era sobre a matéria-prima em si, o produto em si, a gente viu essa necessidade. Quando a gente fala de as outras duas, né, quando a gente fala de processos e produtos, elas estão relacionadas, porque as técnicas de produção dos produtos está na categoria de processos. Não sei se eu acabei complicando um pouco, mas eu entendo a sua contribuição, né, e em relação à sua outra pergunta, era sobre dividir bioquímicos e biomateriais. Também foi um ponto que foi muito debatido junto com o CGE e junto com o Ministério. A gente acabou por dividir, por querer dar um foco, né, isso também faz parte um pouco de trabalhar a definição, o que a gente quer dar uma prioridade, o que a gente quer dar um destaque, né. Quando a gente falava, por exemplo, de bioplásticos, biofilmes, né, então, e aí quando a gente falava de bioquímicos, a gente às vezes estava falando mais de bioquímicos tipo block building, né, então a molécula mesmo, o químico com mais aplicações, e quando a gente falava dos biomateriais, uma aplicação mais focada, né, principalmente bioplásticos, biofilmes e esses biomateriais um pouco mais complexos. Tá? Então, eu espero que eu tenha respondido e obrigada pelas contribuições, com certeza a gente vai levar tudo isso em consideração. Ok, perfeito. A gente tem mais uma pergunta da Maria Ramos, mas o doutor Joaquim, professor, já respondeu, né? Outra para o doutor Joaquim como o senhor define as fronteiras do sistema para uma análise termodinâmica? O senhor está sem áudio, professor. Obrigado. Pelo chat eu já havia conversado um pouquinho com o João. João, a ideia é desafiadora, como eu escrevi para você agora há pouco, e a ideia é utilizar os parâmetros da rede, aquilo que é um output da análise da própria network, como os elementos de mensuração desse maior potencial positivo na substituição de um processo ou não. Mais ou menos aquela descrição que eu já fiz. Nas linhas, nós teríamos os parâmetros do processo não bioeconômico moderno, e juntamente com os parâmetros da estratégia bioeconômica moderna, e nas colunas nós teríamos os parâmetros de rede, né? Principalmente, não só, pode ser modularidade, centralidade, betweenness, enfim, toda aquela parafernália de mensurações de networks, mas nós avaliaríamos essa dinâmica estrutural, topológica, digamos assim, de uma rede em comparação à outra. Se eu posso usar em 1 minuto, mais uma pergunta que eu estava pensando, que é do professor Sim, Bom Tempo. Obrigado, professor, pelo seu comentário. Essa sua menção de que o autor nunca falou de bioeconomia, mas de bioeconomics, ela é real, e o Marcelo Pop se lembrará dos nossos debates e avaliações dos produtos parciais do projeto, onde eu votei, digamos assim, ou eu optei por bioeconomics em vez de bioeconomy. Eu acho que fica
a aplicabilidade disso, se é que nós estamos querendo desenhar processos otimizados e recomendá-los, a aplicação do tema é muito melhor em relação a bioeconomics do que em relação a bioeconomy, que é um termo mais guarda-chuva, mais geral. Mas eu agradeço aí a sua menção e ela foi muito oportuna. Perfeito, doutor Joaquim. Nós temos também do Eduardo Giacomazzi. Ele manifesta que sentiu falta do papel do cidadão no centro da bioeconomia e que deveria fazer parte do conceito, a exemplo do Manifesto Europeu de 2016. Acho que essa pergunta está aberta a qualquer um dos palestrantes responder. Bem, Giacomazzi, a ideia do cidadão, ela está bem presente para nós, tanto que quando a gente, em outros assuntos, outras oficinas e webinars que nós vamos discutir, especialmente a questão de governança, né, a gente põe o papel, uma das centralidades, um dos atores a ser escutado é exatamente o cidadão. Tudo que a gente está fazendo, no final das contas, são para eles, né, a gente volta isso para eles são usuários disso tudo que a gente está fazendo. E a gente põe essa questão em consideração quando a gente põe ali a questão do bem-estar deles. Mas para sabermos sobre a questão do bem-estar, a gente tem que estar ouvindo eles também, e é bem próximo. É que não deu tempo de explanar tudo que a gente realmente precisava, 1 hora é pouco, mas é como a gente está querendo fazer uma série de encontros com vocês para manter as discussões ativas em bioeconomia, né, para estar sempre tendo esse encontro com vocês, a gente optou por fazer mais encontros, mas mais curtos. Então, em outros momentos, a gente vai estar discutindo exatamente qual que é o papel do cidadão dentro disso tudo. Perfeito, Bruno. A gente tem mais uma pergunta agora para a Daniela. CO2 poderia entrar como matéria-prima nesse campo conceitual? Sim, com certeza. Eu acho que nessa parte nova de matérias-primas, né, CO2, ele tem as suas características específicas, mas, na minha opinião, sim, a gente tem que considerar, é um grande potencial, né, então, estaria ali, na minha ideia inicial de mapeamento, de categorização, estaria ali nas novas matérias-primas, né, mas, com certeza, CO2 é um dos pilares e um dos caminhos da bioeconomia, né? Perfeito. Nós temos outra pergunta do Gabriel Breves. Ele fala: a África tende a ser um continente que mais cresce em termos populacionais e abrigará 1/3 da população global em pouco tempo. Como incorporar essa substituição de matérias-primas em países em desenvolvimento, uma vez que o aumento da demanda por novos recursos é inevitável? Acho que essa também vai para qualquer um dos palestrantes que queira responder. Eu não sei se o Bruno vai querer fazer algum comentário, mas eu acho que assim, um dos caminhos que a gente enxerga assim, como mais promissores da bioeconomia é olhar para as tecnologias de resíduos, né? Então, eu acho que quando a gente fala da famosa competição, né, comida e energia, então a gente está falando de principalmente ter alternativas, né, de a gente poder acessar esses resíduos que são gerados em grande quantidade e aproveitá-los, né. Então, por exemplo, o Brasil já faz parte, já faz um pouco isso quando a gente está usando o bagaço da cana-de-açúcar para gerar bioeletricidade, já é um caminho, mas a gente ainda não explora completamente esse potencial, né, a gente poderia transformar isso ainda no etanol de segunda geração, na produção de bioquímicos. Então, essa é uma tecnologia-chave, né, acessar esses resíduos, né, justamente para que a gente evite esse tipo de competição, que não é uma coisa que a gente não se preocupa, mas que a gente não fala tanto aqui no Brasil, mas que essa discussão está presente em muitos outros países, e principalmente quando a gente fala desse acelerado crescimento da população. Então, assim, acho que um dos caminhos, quando a gente pensa em bioeconomia ajudando nesse sentido, é focar, né, na utilização sustentável desses resíduos não alimentícios. Exato, Daniela, a sua fala foi muito boa, porque a gente tem essa preocupação e das palavras que surgem, né, dos adjetivos que surgem para a bioeconomia, a palavra circular. Então, a gente pensa muito nessa questão da circularidade econômica, né, de como que você tem um aproveitamento integral daquela biomassa, e enxergar resíduos, o que seria rejeitos, resíduos e tudo mais, não mais como um problema, um passivo ambiental, mas sim como uma oportunidade, né, como um ativo que vai suprir outras cadeias de produção, ou a própria, como você mesmo falou, né, a gente tem toda uma questão de aproveitamento energético, por exemplo, da cana-de-açúcar para o próprio setor de cana, e extravasando para outros.
Esse é um exemplo, né? E tem sempre aquela questão da abordagem Nexus, que eu citei na minha apresentação, que tem sempre que os novas técnicas produtivas, os novos sistemas produtivos, eles têm que ser sustentáveis, circulares e respeitar a questão de segurança hídrica, energética, alimentar. Não adianta eu estar focando no desenvolvimento de um sistema que ele vai me trazer altos ganhos de energia se para isso estou usando muita água, ou competindo por alimentos. Então, a gente tem que ter essa balança, né? Então, a nossa busca é sempre por esses sistemas mais balanceados, que possam garantir de forma integrada e sustentável a água, o alimento e a energia. A Daniela disse bem, para nós aqui, ainda não é uma preocupação grande a questão de competição com alimentos, mas a gente é muito cobrado em outros países, quando a gente vai falar da bioeconomia brasileira, sobre se a gente não está competindo com alimentos, especialmente países europeus. Perfeito. Mais alguma manifestação? Eu gostaria apenas de complementar em relação a tanto a pergunta feita quanto as respostas da Daniela e do Bruno, caem muito bem com um comentário que a nossa colega participante Maria Ramos também fez, e ela usou um termo muito interessante, que é a mitigação dos custos de substituição. E eu, no chat, mencionei a ela, obviamente não é o caso de detalhar aqui, mas eu vivi ao vivo e em cores nos Campos Gerais do Paraná, lá nas cooperativas holandesas, isso já tem certamente mais de 10 anos, todo o sucesso do plantio direto, todo o sucesso da otimização da produção de suínos, aves e gado leiteiro, não comoveu o IAP, porque os dejetos eram um problema seríssimo. Várias soluções foram tentadas, inclusive moléculas e uma espécie de tecidos hidrofílicos que separariam a água daquela imensidão de peso dos dejetos. Nada disso comoveu, com toda razão, eu diria, o IAP em relação à poluição ambiental, até que a produção de energia nas fazendas se mostrou um sucesso, tanto para tocar a fazenda no seu dia a dia, a ordenha, a iluminação, a irrigação de chorume de volta à área rural, como também um excedente de energia que foi comercializado junto às prefeituras locais, né? Então, esse é um exemplo hipersumarizado de algo que aconteceu em condições de alta tecnologia tradicional, que se moveu mitigando custos dessa substituição, como bem mencionou a Maria. Obrigado. Ok, perfeito, doutor Joaquim. Bom, senhoras e senhores, por conta do nosso horário, estão encerradas as manifestações. Aproveitamos para informar os interessados em receber o material e a gravação deste webinar, que podem acessar o link que está aparecendo no chat para responder à nossa pesquisa de opinião, e em seguida enviaremos os arquivos ao e-mail cadastrado, incluindo as novidades e informes dos próximos eventos do CGE. Para encerrar, convido o nosso coordenador, o senhor Marcelo Poppe. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Luciane. Bom, obrigado a todos os participantes, nossos 3 convidados que realmente levantaram esse tema e trouxeram contribuições de grande relevância, mas todos os participantes, eu gostei muito da participação, das perguntas, nós tivemos um nível de participação em torno de 90 pessoas durante quase todo o evento, eu espero continuar contando com a contribuição de todos nessa série de conversas, né, de diálogo que nós estamos propondo desenvolver durante esse segundo semestre, em torno do projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia, onde a gente pretende realmente compreender, principalmente, quais são essas oportunidades para um país mega diverso, como é o caso brasileiro, né, num momento de transição e de incertezas muito grandes sobre as trajetórias de desenvolvimento que são suscetíveis de atender à ansiedade dos planetas, né? Gosto muito dessa colocação do Joaquim, e que também foi colocada pelo Bruno e a Daniela, de a gente utilizar os objetivos do desenvolvimento sustentável e as metas que o Brasil
definiu para os seus desenvolvimentos sustentáveis como um parâmetro para expressar os anseios da sociedade, né? E procurar devolver, né, trazer soluções, trazer alternativas, trazer contribuições para que essas metas sejam alcançadas, né, e que a bioeconomia tem realmente um potencial de fazer, como o Bruno falou, né, trazendo solução para os materiais finitos, que tem sido a base do desenvolvimento da sociedade moderna e que precisam realmente de uma solução que traga uma garantia de perenidade para esse estilo de desenvolvimento do planeta. Então, agradeço a todos, agradeço a equipe também que conduziu o evento, né, do pessoal da área de comunicação do CGE, e fico aguardando a presença de todos nas próximas sessões, aí, nas próximas ocasiões que nós tivermos compartilhando conhecimento com a comunidade interessada. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, Marcelo, doutor Joaquim, doutora Daniela, senhor Bruno. A gente encerra aqui, então, o nosso webinar. Muito obrigada pela presença de todos e um bom almoço. Até logo a todos. Tchau, muito obrigada.